Olá para você que acompanha a programação da TV Alesp. Está começando mais um Cultura e Saber. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora Lourdinha Machado, que é autora do livro Treine Sua Memória em 7 Dias. Além de escritora, Lourdinha também é especialista em programação neurolinguística. O livro é um guia prático destinado a ajudar o leitor a melhorar significativamente sua memória em apenas 7 dias. Ele se baseia na ideia de que a memória não é um dom fixo, mas uma habilidade que pode ser ativada, treinada e fortalecida com técnicas simples e diárias. O Cultura e Saber de hoje recebe a escritora e também especialista em programação neurolinguística, Lourdinha Machado. Olá, Lourdinha, seja muito bem-vinda. É um prazer, viu? Um prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso recebê-la no programa Cultura e Saber, este espaço onde a gente fala sobre cultura, literatura e também sobre trabalhos muito importantes como o seu, que ajuda as pessoas nesta questão da memória. As pessoas que têm dificuldades com a memória, principalmente empresários, estudantes e aquelas pessoas concurseiras também. Agora, de onde surgiu a sua vontade de escrever este livro, Treine Sua Memória em apenas 7 dias? Olha, depois que eu conheci programação neurolinguística, a minha vida se transformou. Porque eu já tinha uma missão estabelecida para mim. Qual é a minha missão? Aprender, 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 transformar esse aprendizado em ferramentas simples, fáceis de serem utilizadas e passar para o maior número de pessoas possível. Porque quando a gente começa a perceber que todos nós temos um grande, imenso armário aqui dentro. Então, tudo que você passa na vida, tudo que você tem, você precisa guardar dentro desse armário. E quanto mais organizado for, quanto mais departamentado ele for, mais fácil de você ter acesso a qualquer coisa. Então, imagine um grande armário onde você tem um lugar só para camisas, camisas claras. Outro lugar só para camisas escuras, ela pode evoluir ali. Um lugar só para meias, só para sapatos, só para camisetas esportivas. Quando você começa a se organizar, qualquer coisa que você precise nesse armário aqui, você vai, sem acender a luz, você vai do escuro até lá, pega e usa. Normalmente o nosso cérebro, ele se acostuma a trabalhar no piloto automático. E a memória, a nossa memória, ela também é assim? Ela precisa de estímulos para que possa funcionar? Com certeza. Nós precisamos entender alguns mecanismos que estão na cabecinha de todo mundo. Então, quando alguém fala, eu estou com a minha memória fraca, eu não estou lembrando das coisas, eu estou esquecendo das coisas. Principalmente quando a pessoa passa dos 40, 45, aí a coisa começa a complicar mais. Memória você tem, você não está sabendo utilizar. Espaço você tem. Você tem noção, se você, Ronaldo, começar a ler todos os dias, 10 horas por dia, tá? Você vai ler cada hora um livro diferente, 10 horas por dia. Tudo que você aprende fica depositado num neurônio. Então, cada neurônio tem condições de reter cerca de 1.500 informações. 1.500 informações? E você tem bilhões de neurônios para serem utilizados. Então, quando a pessoa fala, eu não cabe mais nada na minha cabeça, é mentira. É mentira. Porque, olha o que acontece. Quando a gente usa as nossas 3 memórias, memória auditiva, memória visual e memória sinestésica, cheiro, gosto, tato, emoção, sensação. Quando você usa as 3 memórias numa única coisa, você aí se concentrou. Aí você está concentrado. Quando você faz alguma coisa concentradamente com os seus 3 canais, você está ensinando para os seus olhos, para aquilo que você precisa, ir buscar aonde está guardado aquilo que você já leu, que você já estudou. Então, para ele chegar lá,
É preciso que você leia concentradamente, usando as 3 memórias, e dê alguns comandinhos simples e repita aquilo. A repetição espaçada faz com que o neurônio fique cada vez mais rápido para localizar um conhecimento que você precisa naquela determinada hora. Quando isto ocorreu, o teu cérebro entendeu que cada coisa que você faz concentradamente, aquilo é importante para você. Então, o que ela faz? Guarda. E para você chegar lá novamente, fica muito simples. Principalmente se você faz um caminho de carro para ir para qualquer lugar que você não conheça. Você vai um dia, você vai tateando, chega lá. No segundo dia, no terceiro, dali a uma semana, você vai assobiando e você chega lá. Você sabe quanto tempo demoraria para o teu cérebro, Ronaldo, dizer, Ronaldo, não manda mais nada aqui. Você estava me contando que você está fazendo um monte de cursos, você tem uma série de informações e ainda pretende muito mais. Isso, como jornalista, a gente não para de estudar. Não para. E nós conversávamos antes aqui do programa começar. Exatamente. Sobre os cursos que eu venho fazendo, as especializações, buscando o aperfeiçoamento cada vez mais dentro da minha área profissional e até em outras áreas também, porque são conhecimentos extras que acabam estendendo, expandindo. Agora, você estudando 10 horas por dia, com tudo que você já estudou, com todos os cursos que você ainda pretende fazer e que vai precisar ler, quanto tempo você acha que demoraria para o teu cérebro falar, Ronaldo, chega, para com isso, rapaz. Já não cabe mais nada aqui. Lotou seu armário aqui dentro, não tem lugar para mais uma pecinha. Acredito que seriam muitos anos. Quantos, muitos? Aí eu não faço ideia. Chuta. 70, 80, 90 anos? Pronto. E se eu dissesse para você que demoraria 400 anos para você preencher essa caixinha que está aí acima do seu pescoço? Você vai viver 100, 120, 130. É a média. A expectativa de vida do brasileiro não passa disso. Então, se a gente sabe que vai viver, sei lá, próximo dos 100 anos, 120, coisa e tal, vamos cuidar do bichinho aqui. Eu costumo dizer que o nosso cérebro ele é parecido com um HD de computador. E o HD ele tem a capacidade de armazenamento, mas essa capacidade ela não é infinita. A nossa memória e o nosso cérebro também seria assim, só que a senhora está trazendo essa informação que nós temos a capacidade de armazenar conhecimento, informações por até 400 anos. Isso é incrível. Não só é incrível, como quando você percebe que você faz alguma coisa, seguindo algumas regras, uma certa metodologia que a gente ensina no livro Treine Sua Memória em 7 Dias, como trabalhar com as coisas para o nosso cérebro sempre entender e reconhecer que aquilo é importante e que ele precisa guardar. Quando a pessoa, por exemplo, está fazendo uma leitura e alguém chama ela aqui, né? E ela está lendo e diz o quê? Ah, não, depois eu vejo isso, tá, outra, passa alguém, oi, tudo bem? O que aconteceu? Você se desconcentrou para 2, 3 tarefas diferentes. Qual a mensagem que você mandou para o seu cérebro? Isto não é importante para ele. O que ele faz? Esquece, apaga. Descarta, joga fora, entendeu? Então, toda vez que você, por exemplo, uma pessoa que teve deu uma batida de carro. Na hora da batida do carro, tem o som, o ruído, um grito, tem o impacto que machucou e tem a visão que você teve. Aquele segundo, você nunca mais esquece na vida. Porque você usou as três memórias no impacto único. Não precisa nem falar para você, não pensa mais nisso. Não, esquece isso tudo. Até porque teve um impacto emocional. Agora, a PNL ensina como é que você faz para eliminar isso.
para suavizar, para que isso não te atrapalhe. Inclusive, a gente, daqui a pouquinho, a gente vai fazer alguns exercícios aqui e a senhora vai trazer dicas para essas pessoas que estão nos assistindo e que gostariam de melhorar a capacidade de suas memórias, pessoas que precisam estudar para concurso, pessoas que precisam decorar um texto, defender uma tese, advogados que muitas vezes precisam trabalhar muito essa... Número de lei, Número de lei. de lei. Então, são coisas, assuntos assim muito importantes e que fazem parte do nosso dia a dia. Agora, por que a senhora escolheu o prazo de 7 dias para que o leitor possa treinar a sua memória e dar um start e melhorar essa capacidade? Porque em 7 dias você vai entender como é que o teu cérebro funciona, vai aprender como lidar com cada uma das 3 memórias. E nós temos 2 hemisférios, gente. Hemisfério esquerdo trabalha com lógica, raciocínio e armazenamento do passado, tá? Hemisfério direito trabalha com criatividade, projeção futura. Objetivos, metas a serem alcançados, tá? Mudanças. E toda vez que você guarda alguma coisa usando o seu hemisfério direito, o que ele faz com a gente? Facilita a lembrança, porque geralmente o hemisfério direito ele faz uma coisa maluca. Por exemplo, hoje, está vendo a minha cor de esmalte? Se eu disser para você que aqui tem um esmalte de cor de cenoura, e por cima foi passado um outro esmalte, que deu essa cor, que não é nem lilás, nem... Quando eu escolhi as cores para pintar a unha hoje, a própria manicure olhou e falou assim, nossa, que cor bonita, que cor diferente. A outra perguntou, nossa, que esmaltes que você usou? E eu falei assim para ela, muito simples, você vai saber direitinho. Imagine um suco de cenoura sendo dado para um recém-nascido. Imaginou? Imaginei. Nossa, que loucura. Eu falei, pois é, o esmalte é cor cenoura e recém-nascido é o esmalte que eu guardei como recém-nascido é nenê. Então, uma cor cenoura, uma cor nenê junto dá isto. Essas associações, elas são importantes para o Muito. nosso cérebro. Associar uma informação Muito. com a outra, que ele vai buscar essas informações em algum lugar do passado, como a senhora falou, é como se fosse um armário com várias gavetas. Então, nosso cérebro acaba buscando essas informações. Com certeza. E fazendo as conexões. Agora, olha que interessante, Ronaldo. Quando eu fiz essa brincadeira no salão, todas as manicures que estavam ali por perto, uma foi passando para a outra. Uma foi passando para a outra. Imagina um recém-nascido tomando um suco de cenoura. Olha, é isso aqui, é isso aqui. Cenoura com neném. Então, quando você começa a dizer para você mesmo, que é simples, tem gente que fala, nossa, isso é muito complicado aprender. Não é não, gente. Simplifica. Brinque mais com as coisas. Use mais a sua criatividade. Nós vamos fazer um exercício aqui. Com certeza. Para você perceber que é muito mais simples do que a gente imagina. Com certeza. Nós estamos conversando com a professora Lourdinha Machado, ela que é autora do livro Treine Sua Memória em apenas 7 dias. Memorize 100% do que desejar. Então, este livro realmente é muito importante, porque ele traz dicas práticas, exercícios para quem deseja trabalhar mais a sua memória e memorizar mais rápido e com mais qualidade. Agora, por que a senhora fala no livro que a atenção, a concentração, elas são importantes para quem deseja memorizar mais, para quem deseja trabalhar mais a sua memória? Veja, cada um de nós tem uma unidade de tempo de concentração. Então, quando você lê um texto, e pasme você, a maioria das pessoas aqui no Brasil, pelo nosso processo de alfabetização, tem de 1 a 5 minutos de unidade de tempo de concentração.
Ou seja, quando a pessoa fala, hoje eu vou ficar o dia inteiro estudando, tudo bem. Só que lembre-se que a cada 4 ou 5 minutos, a tua concentração tende a pensar em outra coisa, olhar para outra coisa, desviar. Então, primeiro, se programe, vai ler, use o seu poder de concentração, as 3 memórias, memória auditiva. Quando você termina de ler um parágrafo, dá aquela paradinha e pergunta para o teu cérebro, para ele conversar com ele mesmo, né? O que você entendeu disso aqui? Quando você tem esse diálogo interno, o que eu li, o que eu entendi desse trecho, aquilo começa a saltar. Eu entendi. Grifa as palavras-chave daquele parágrafo. Terminou de ler uma página, tenha sempre um caderno ou o seu computador com um arquivo aberto ou o teu celular para você escrever uma frase. O que eu entendi dessa página? O que é mais importante disso que eu li? Neste momento, você usou suas 3 memórias e você deu o comando que está entendido. Antes de eu passar para outra, vamos supor que eu demorei 5 minutos para ler uma página. A minha unidade de tempo de concentração parou ali. Antes de passar para outra página, eu faço todo esse exercício. Em seguida, você já pode começar na outra página, só que fazendo o mesmo processo. Então, a senhora recomenda que as pessoas façam uma leitura de 5 minutos, façam uma pequena pausa, um pequeno resumo daquilo que entendeu sobre a leitura e depois Grife seguir as em frente. palavras-chave. Agora, uma coisa que eu sempre tive de fazer como exercício, até mesmo como profissional de comunicação, são os exercícios trava-língua e as leituras em voz alta. E eu estava aqui pensando, enquanto a senhora explicava, quando nós lemos em voz alta, é mais fácil de memorizar porque treina a memória auditiva. Veja, tem duas versões aí. Quando eu leio em voz alta, eu já estou usando automaticamente o meu auditivo, a minha memória auditiva, porque o auditivo compõe aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Tá? Então, se você leu a página toda e depois, no final, você fala numa frase que é mais... O teu cérebro está entendendo que isso é importante. E se você ainda escreve, você usou a terceira memória para fixar. Quando você faz isso, você fechou uma unidade de tempo de concentração e antes de começar a outra página, você já tem isso guardado. E vou te dar uma dica que está aí no livro, eu ensino aí no livro. Cada página do livro tem um número, não tem? Tem uma técnica para você guardar o número que você quiser, seja número de telefone, número de lei, número do que você quiser. Página de livro. Então, por exemplo, eu li, eu entendi o que tem naquela página, e quando eu vou olhar, antes de passar para a página seguinte, tem lá o número 11. Eu vou te ensinar no livro que cada número pode equivaler a uma letra do nosso alfabeto. Só consoantes. Então, por exemplo, o número 1 é T. Letra T. Por que T, Lourdinha? Porque tem uma perna só. Então, o número 11, T e T. Agora, eu posso colocar o A, I, O, U à vontade, as consoantes, porque elas não contam para mim. Então, página 11, para mim, perdoem os rapazes que estão aqui presentes, é teta. Se eu for brincar, eu sempre vou pensar naquele número como um substantivo concreto, que vai me ajudar a formatar uma imagem. Então, aquela frase que eu disse vai ficar guardado na teta. Aí eu brinco com a teta, o que aconteceu com a teta naquele conteúdo. Se a página for 33,
O 3 é M, 3 pernas, certo? Então, a página 33, eu fiz múmia. Você pode fazer a que você quiser. Você vai montar os seus números, a sua ordem, a sua organização do jeito que você quiser. Nada mais vai ficar bagunçado dentro da cabeça. Olha, isso é incrível, porque a senhora faz essas associações e traz isso como um exercício prático. É um Totalmente exercício prático. como a pessoa ir à academia, por exemplo, e todos os Exatamente. dias estar treinando. O tempo todo você faz essa prática, o tempo todo. Então, o número 11, a senhora fez a associação no livro, seria teta. Teta. Agora, Número tem 33, gente, múmia. Múmia. Tem gente que gosta de falar tatu. Tá bom. Então, a tua imagem para guardar o que tem na página 11 é tatu. Aquilo que você escreveu vai estar associado a um tatu. Um tatu vai brincar ali naquela página, naquele conceito que você gravou, não importa o quê. Na página 33, o meu centro para guardar aquela frase é a múmia. Vai aparecer uma múmia o tempo todo. Ou então, mamãe. Muito bem, agora todas as vezes que eu ler, quando eu pegar o seu livro para ler, eu vou tentar fazer essa associação. Uma das primeiras lições é esta, você montar os números equivalente a consoantes e as vogais você põe depois como você quiser. Sempre alguma coisa sugestivo. Quando eu faço isso, eu acabei de ler uma coisa. Antes de passar para a página seguinte, eu falo a frase e ponho o que está lá naquele número da página, automaticamente eu já faço uma associação maluca, engraçada, ridícula, exagerada. O teu cérebro guarda tudo aquilo que sai fora do comum. Muito bem, o Cultura e Saber de hoje recebe a escritora e especialista em programação neurolinguística, Lurdinha Machado. E no nosso bate-papo de hoje, nós estamos falando sobre o livro Treine Sua Memória em apenas 7 dias. E aqui no livro ela traz exercícios e dicas práticas para aquelas pessoas que desejam melhorar a sua capacidade de raciocínio e principalmente a memória, para que essas pessoas possam ter mais concentração e possam trabalhar com toda a sua capacidade. O papo está muito bom, a gente vai para um rápido intervalo, Lourdinha, mas daqui a pouquinho nós estamos de volta com o programa Cultura e Saber. Não saia daí! Muito bem, estamos de volta com o programa Cultura e Saber, hoje recebendo para um bate-papo a escritora e especialista em programação neurolinguística, Lurdinha Machado, falando sobre o seu livro, esta obra que ensina as pessoas a memorizarem com mais rapidez. Treine sua memória em apenas 7 dias. E no bloco anterior nós falávamos sobre estas associações que as pessoas devem fazer para que possam treinar as suas memórias. Agora, qual é a diferença entre decorar e memorizar, aprender algo de fato? Memorizar significa que eu vi, eu compreendi, eu já liguei, associei isso a alguma coisa aqui dentro que ele vai fazendo conexões, né? Decorar significa que eu não entendo o que está ali. Eu tenho que falar exatamente aquelas palavras, daquele jeito, naquela sequência. Então, isto vai exigir repetição espaçada. Você ler, primeiro, antes de mais nada, antes de pensar em decorar, pense em compreender. Concentrar, usar as 3 memórias e compreender. Tudo aquilo que a gente diz. Veja, grife, fale, resuma e escreva. Você está usando as 3 memórias. Com isso, você está compreendendo. Agora, para decorar aquele texto exatamente como ele está, eu já compreendi todas as palavras, eu já compreendi todo o contexto. Fica muito mais fácil de você decorar. Então, a maioria
a grande maioria das coisas que nós estudamos, que nós precisamos, não precisa de decorar, precisa de, antes de mais nada, compreensão e fixação. Certo. E qual é a dica que a senhora dá para aquelas pessoas que estão estudando para um concurso, que vão fazer um vestibular, quem sabe, essas pessoas que precisam revisar uma grande quantidade de conteúdo e precisam fazer uma prova? Qual é a principal dica para que essas pessoas, de fato, possam memorizar e aprender, absorver este conteúdo? O que você acabou de dizer. A pessoa sabe que é um monte de coisa que ela tem que ler, um monte de coisa que ela tem que rever. Essa palavra, um monte de coisa, essa expressão, é muita coisa. Nós precisamos tomar cuidado com essas palavras, porque você vai ler uma por vez. Você vai pensar em uma por vez. Uma recomendação, Reinaldo. Quando a pessoa vai estudar, é muito comum a gente ver a pessoa pegar uma pilha de livros e apostilas e deixa aqui na frente, tá? E vai, cada vez que ela dá uma paradinha e levanta os olhos, meu Deus, tenho tudo aquilo para ler. Olha, ainda estou nessa daqui. Então, isto causa um mal-estar muito grande, causa ansiedade. Só deixe na sua frente o texto que você vai estudar agora, a página que você vai ler agora. E é tão gostoso, quando você termina de ler um livro, não importa se ele tem 100, 500 páginas, não importa. Quando você termina de ler o livro, você fala, eu sei tudo que está aqui dentro. Eu sei. É diferente, você não se prejudica, você não causa aquilo que pode gerar um mal-estar e que pode, muitas vezes, a pessoa ficando muito nervosa, ela libera muitos hormônios que fazem o cérebro apagar. A ansiedade e o nervosismo, eles fazem isso, Sim. Fazem com que a pessoa tenha lapsos de memória, alguns esquecimentos, porque o corpo libera cortisol e faz com que aconteça isso. E uma outra coisa importante, cada um de nós tem as 3 memórias, né? Memória auditiva, visual, sinestésica, são os 3 canais de comunicação. Tudo que você tem guardado aí na sua cabeça chegou através desses 3 canais. Então, se nós temos os 3 canais que representam as nossas 3 memórias depois, algumas pessoas são mais visuais. Então, quando a pessoa é mais visual, ela gosta de ver, ela gosta de grifar, mas ela não faz o resumo mental e ela não escreve depois, tá? Então, ela guardou tudo no visual. E muitas vezes a pessoa fala, peraí, deixa eu lembrar, estava na página lá em cima, no alto. Lembra do posicionamento. Outros são mais auditivos. Então, ele lê em voz alta e acha que é mais do que suficiente para ele depois lembrar. E outros são mais sinestésicos, o tempo todo está copiando aquilo que estava lendo. Recomendação, use as 3 memórias e não uma só. Mas para isso, lá no livro a gente ensina direitinho como é que você faz para trabalhar e usar as 3 memórias. É treino, gente. É treino. Por exemplo, eu estou aqui nesse estúdio agora. Então, na hora que eu entro, a primeira coisa que eu faço, dá uma identificada no local, as cores que tem aqui no local, o silêncio que tem dentro do estúdio e o geladinho que está aqui dentro do estúdio. Eu estou com os meus 3 canais ativados. Então, quanto mais você treinar no seu dia a dia, tudo que você fizer, use as 3 memórias. Muito Diga. bem, nós estamos conversando com a Lourdinha Machado, autora do livro Treine Sua Memória em 7 Dias. E eu separei aqui alguns trechos do livro que eu gostaria de compartilhar com vocês, os telespectadores, vocês que estão nos acompanhando no programa Cultura e Saber. Olha só, nosso cérebro é uma mina inesgotável de ideias
Energia com capacidade de criar e recriar, de programar, desprogramar e reprogramar-se em qualquer tempo. Desenvolve-se rapidamente na infância, mas é o único dentre os órgãos que pode ser melhorado por meio de uso intenso até o fim da vida, o que o torna o mais fantástico dos órgãos. Dormindo ou acordado, o nosso cérebro está constantemente criando imagens, sons e gerando sensações. E aqui, na outra página, você fala sobre os 3 tipos de memória. Podemos então afirmar que possuímos 3 tipos de memória: memória recente, memória intermediária, memória remota ou permanente. E eu pergunto para a senhora quais seriam as diferenças entre estes 3 tipos de memórias. Veja, a memória recente, aquilo que nós falamos agora há pouco, eu faço algumas coisas ao mesmo tempo, memória recente. Você pega e imediatamente já é liberada. Sabe aquela história de você ir até a cozinha para pegar uma faca? E quando você passa pela sala, você vê um negócio fora do lugar, você arruma, você acha... Quando você chega na cozinha, você fala, o que eu vim fazer aqui mesmo? Porque você não teve a concentração e a memória recente, ela vai pegando e vai jogando fora, vai pegando e vai jogando fora. Quando você tem o uso da concentração, você pode passar para memória intermediária por algum tempo, que eu vou precisar daquilo hoje ainda. Agenda, por exemplo. Você faz a sua agenda para a semana. Então, aprender a fazer a agenda, usar o titio Google lá para guardar, tudo mais. Só que quando você vai fazer a agenda no Google, você tem que escrever, você tem que pensar na coisa, você anota, você passou para a sua memória mais permanente. Quer dizer, não mais permanente, intermediária. Mas a permanente é aquela que não tem jeito, não tem conversa. É como eu disse agora há pouco, um acidente que a pessoa teve, não importa se foi com 5, 6 anos de idade, ela vai lembrar para o resto da vida. Uma briga do pai, da mãe, vai lembrar para o resto da vida. E quanto mais eu conseguir identificar aonde está essa imagem guardada, tudo aquilo que está aqui é passado. Então, não me afeta muito, não traz sensação ruim, nada. Aconteceu, acabou. Quando aquela lembrança lá do passado está aqui à direita, o teu cérebro está entendendo que você está indo para lá. Sabe, pessoa que ciumento, uma pessoa ciumenta, ela teve uma traição lá atrás, ou às vezes foi o pai que traiu a mãe, alguma coisa nesse nível. E ela fica com receio de aproximar de uma outra pessoa, com medo de quê? Da traição. Ela tem medo de ser traída a qualquer momento. Aonde está aquela imagem? Aqui, à direita. E se ela não fizer nada, ela vai conviver com isso para o resto da vida. Vai fazer muita besteira ao longo da vida. Vai perder oportunidades. Lurdinha, e a gente tem condições de eliminar uma coisa ou de rearrumar esse armário? Tem. É isso que a programação neurolinguística ensina para a gente. Como rearrumar as coisas? O que é passado no passado, o que é futuro é aquilo que eu pretendo alcançar criativamente, e o que está aqui na frente para mim é hoje, é agora. Agora, a senhora falou sobre a questão da agenda. Antigamente, era muito comum as pessoas fazerem anotações nas agendas, anotarem números de telefones, e era muito comum também, quando nós discávamos para ligar para uma outra pessoa, seja por telefone fixo ou pelo orelhão, nós acabávamos decorando os números de telefone. Atualmente, com o uso do celular, ninguém faz mais isso. Ninguém decora mais. Espaçada. É repetição espaçada. Repetição espaçada. No entanto, hoje em dia, ninguém decora mais o número de celular da outra pessoa porque tem a praticidade do celular. Tá aí uma deixa para você. Tudo aquilo que você deixa de usar, a tendência é aquela habilidade ficar longe de você. Mas se você, por exemplo,
Tem um telefone de uma pessoa que você liga constantemente, está lá no celular, você nem olha para lá, você já clica no... Tenta ligar. Discara o número. O teu cérebro vai te agradecer. Antes de você ir no automático, passa pelo teu crivo. Isso é um exercício também. Muito. Agora, falando em exercício, chegou a hora. Gostaria que a senhora fizesse um exercício aqui para a gente, para que nós pudéssemos treinar a nossa memória e, é claro, melhorar a nossa capacidade também de concentração e de memorização, que é muito importante. Olha, eu vou falar cinco números, 5 letras, tá? E que eu chamo no livro de pregos. Nós vamos criar 5 pregos. Prego de número 1. Lembra que eu falei no começo? Letra T. Por quê? Olha o que eu estou fazendo. Esse movimento com a mão é uma fixação sinestésica. Por que que o número 1 é o T? Porque o T tem uma perna só. O que tem a ver T com perna? Nada. Não esquenta a cabeça o que tem a ver, o sentido da coisa. Não. Então, 1 é T. Para mim, o número 1 é teia. Teia. Então, eu já formo aqui um monte de aranhinha, andando na teia. Beleza? Uhum. Número 2. Quantas perninhas tem? 2. É o N. Qual vai ser o meu prego do N? Noé. Noé entrando na arca, com aquela bicharada toda lá dentro. Noé. Número 3. Mãe. M. Número 3 perninhas. Mãe. Número 4. 4. C. Lembra cão, que tem 4 patas. Cão que tem 4 patas. 5. L. Lua. Ah, minha lua tem um monte de dragão, tem lua. Tudo bem? Só Tudo até bem. aqui. Muito Tudo bom, bem? até aqui tudo certo. Muito bom. Eu vou pedir para você dizer uma coisa que você quer, que você precisa fazer amanhã. Pensa em qualquer coisa. Só pensar ou Não, falar? fala para mim. Tá, preciso gravar um programa aqui da TV Alesp. Gravar um programa aqui. Então, eu vou gravar no número 1, teia. Então, eu já estou olhando para você e vendo o Reinaldo, cheio de aranhinha aqui à volta dele, falando, agora é minha vez, agora é minha vez, agora é minha vez. Segunda coisa. Tem que formatar a imagem, hein? Forma a imagem. Toda vez que eu faço isso aqui com os meus olhos, eu estou acionando a minha criatividade. Então, aqui, não no ato, eu já formatei você cheio de teiazinha de aranha e com as aranhinhas em torno de você. Segunda coisa. Segunda atividade, vamos lá então, fazer exercício físico. Fazer exercício físico. 2, a letra N, Noé. Então, imagina o Reinaldo entrando na arca de Noé, não, na arca de Noé, que lá é a academia, ele, junto com a bicharada toda, todos os casaizinhos de bicho, eles fazendo ginástica, tudo de roupinha de ginástica branca. Já fiz a imagem, ok? Ok. Terceira coisa que você tem que fazer. Bom, terceira coisa, comer. Comer bastante. Em algum lugar especial? Sim, ir num restaurante. Num restaurante, algum tipo de comida especial? De preferência, churrasco. Churrasco. Pronto. Então, é a terceira coisa que ele tem que fazer amanhã. 3, lembra? 3 perninhas, M. Adivinha quem está dando comidinha para ele no restaurante? A mãe dele. A mãe. Botando o churrasquinho na boca dele. Visualiza essa imagem. Sensacional. 4. Quarta coisa que eu preciso fazer, cortar o cabelo. Cortar o cabelo.
Então, ó, 4, C de cão, que tem 4 patas. Então, 4 é cão. Adivinha quem é que está cortando o cabelo do Reinaldo? Um tremendo de um cão, mas dando aquele show, né? Ok? Muito bom. 5. 5, estudar, ler bastante. Tem que ler. Tem que ler. Algum livro especial? Alguns livros especiais, inclusive o Treine Sua Memória. Então, 5, L, lembra? 5L, Lua. Então, imagine amanhã o Reinaldo lendo, Ronaldo, lendo um livro para um dragão, lá na Lua. Um dragãozão está lá atento e ele lendo em voz alta para ele, o dragão. Muito bom. Ok? Vamos lá. Agora, se me pergunta Sateado, qualquer número. Número 3. Número 3, M, mãe. Churrasco, restaurante que a mamãezinha vai dar para ele. O que mais? Número 1. Número 1, T, teia. Ele vai gravar um programa amanhã, todo cheio de aranhinha em volta. Número 4. Número 4, cão. Quem que está cortando o cabelinho dele? Aquele cão lindo. O meu cão, que eu sempre trago para montar essas imagens, é um cão que eu tive. Lindo, lindo, lindo. Mais alto que você. Ele impera mais alto que você, muito pelo. E é sempre ele que eu vejo. Olha só. Cortando seu cabelo agora. Mais um número? 5. 5. 5, Lua. O que ele está fazendo lá na Lua? Ginástica, junto com Noé e toda aquela bicharada toda. E faltou o número 2. Seria contando a história para o dragão. Número 5. A 5? 5, contando a história para o dragão é que eu na Lua. estava pensando que estava faltando o 2. O 2. O 2, que é o N, Noé, e você fazendo lá a ginástica com a bicharada. No 5... Na Arca de Noé. Isso, na Arca de Noé. O 5 é o L, dragão, e ele ensinando, lendo um livro para o dragão, aprender uma... O mais engraçado no meio disso tudo, Lourdinha, é que a gente imagina as cenas. Quando você falou ali, imagina sua mãe dando comidinha na boca. Então você... Imagina você fazendo ginástica, fazendo musculação na Arca de Noé. Você está trabalhando com o teu visual interno. O cão cortando cabelo. Então são associações que realmente são engraçadas, soam como engraçadas, mas que funcionam como exercício para o nosso cérebro e para a nossa memória. O tempo todo. Por isso que quando você lê um livro dessa forma, concentradamente, um livro, uma apostila, concentradamente, e usa o número de cada página para te dar referência, porque cada número da página eu vou fazer um resumo e vou fazer uma brincadeira. Agora, também é possível, Lourdinha, fazer essa associação com alguma coisa que tenha no texto, alguma coisa que, algum pensamento do autor, alguma narrativa, e a gente fazer essa associação para depois ficar mais fácil para ir lá buscar essa informação? Sim, e se você ainda tiver a imagem do autor, uma foto, mas fica melhor ainda. Muito bom. Então, agora... o grande segredo, gente, é você imaginar. Posso dar uma outra dica? Claro. Olha, se você estiver estudando na sua escrivaninha, no lugar onde você gosta de estudar, procure sempre ter a janela do seu lado direito. Tá? Por que a janela do seu lado direito? Porque é da onde vem a luz que puxa seus olhos para lá. E como para a gente fazer essas associações, a gente precisa ativar bastante o hemisfério direito, a criatividade, e você tendo a sua janela do lado direito, automaticamente, a hora que eu paro de ler aquele trechinho que eu quero imaginar uma situação, é muito mais rápido. Porque quando você olha para a esquerda, você vai tentar buscar uma situação que você já vivenciou, algum fato,
E demora muito mais. Olha que interessante, então deve-se olhar para o lado direito. Lado direito. Precisa guardar alguma coisa nova. Um número de telefone, um número de uma lei, um texto, o que você quiser. Olha para o lado direito. Agora, Lourdinha, a programação neurolinguística, a gente sabe que ela tem essa coisa de fazer associações. Por exemplo, um dos maiores medos da humanidade é falar em público. Inclusive, para isso, existem cursos e treinamentos. As pessoas têm essa dificuldade. E, normalmente, para se perder esse medo, para destravar a comunicação, nós ensinamos o quê para essas pessoas? Que elas possam fazer alguma associação com alguma sensação de bem-estar, algum momento que ela sentiu bem-estar. Um pouquinho... Algo parecido. Próximo disso. Esse seria um segundo passo, tá? Porque quando eu identifico... Eu vou te dar um exemplo bem prático que aconteceu comigo, tá? Eu tinha em torno de 11, 12 anos e na aula de inglês, meu professor era irlandês, no colégio estadual. E ele tinha um método de ficar lá sentado na cadeira de professor. Ele era muito alto e eu muito baixinha. Eu em pé e ele sentado, ele era mais alto que eu, bastante. Então, o método dele era, você comece a ler o livro. Então, todo mundo, na mesma página, tinha que ler um parágrafo. Agora, você continue lendo onde ele parou. E, com isso, ele mantinha todo mundo ali atento. Era uma forma de manter todo mundo concentrado. Todo concentrado e seguindo a leitura. E, antigamente, era assim nas escolas. Sim. E aí, nesse dia, o menino começou a ler, ele Lourdinha, levante e continue lendo. Aí eu levantei e comecei a ler, em inglês. Aí, no que eu estava lendo, ele olhou para mim e fez assim, oh, Lourdinha, cala a boca, senta. O teu inglês é horroroso, você nunca vai aprender a falar inglês. Olha só que incentivo que ele deu, hein? Você sabe que eu nunca consegui aprender inglês? Olha só. Fiz faculdade de francês, falo espanhol, falo francês. E o inglês, sabe com quantos anos eu fui aprender inglês? Depois que eu aprendi PNL. E que eu consegui, aquela imagem daquele professor falando aquilo para mim estava aqui na minha frente. É que essa imagem, ela criava bloqueios para você. Não, e tudo aquilo que está na frente te traz de volta a mesma sensação que você sentiu lá. Não importa se aconteceu há 30, 40 anos atrás, mas traz aquela sensação de medo, de paura, de raiva, de tudo que você teve de desagradável, tudo aquilo que está gravado aqui na frente. Por isso, um exercício que é bom você fazer, fecha teus olhos e lembra de situações que foram muito conflitantes, foram muito pesadas para você. Identifica onde aparece, como se fosse uma foto ou um filminho, aqui, aqui ou aqui. Para que depois essa pessoa possa descartar essa informação da mente. Exatamente. A PNL ensina como você faz para eliminar as coisas em 10 minutos você consegue eliminar uma coisa que você arrastou a vida inteira. Um medo, uma bobagem qualquer que te impede. Por exemplo, ler em público. Olha só, essa Entendeu? experiência ela é incrível, porque ajuda as pessoas que têm essa dificuldade. Profissionais liberais, empresários, gestores, pessoas que têm Sim. dificuldade tanto em decorar um texto, uma informação, como também pessoas que têm dificuldade de falar em público. Então, este livro, Treine Sua Memória em apenas 7 dias, ele traz dicas valiosas para você que deseja melhorar a sua capacidade de memorizar as coisas. Agora, Lourdinha, diga. A senhora já estuda Não, sobre você, o assunto. Você já estuda o assunto há bastante tempo, há muitos anos estudando sobre PNL e também sobre esta questão da memorização. O que mais te surpreendeu estudando memorização? Que eu consigo guardar 100% de tudo que eu quiser. Tudo que eu quiser. Que for interessante para mim,
Eu uso as técnicas e, com certeza, pode ter certeza que aquilo eu sei. Quando eu fiz a minha pós-graduação em liderança, fazia tempo que eu não era aluna, não estava na faculdade, então foi assim meio desconfortável no começo, não é? Mas eu estudei todos os livros, todas as apostilas, e no dia da apresentação da minha tese vieram todos. Tudo que eu li veio com a maior facilidade, com tranquilidade. Quer dizer, para mim isso foi um alívio muito grande. Eu vejo muitos empresários ou pessoas, funcionários de qualquer segmento, que deixa de ser nomeado como um líder, como um gerente, como um CEO, porque tem medo de falar em público, porque tem insegurança. E isso tem coisa lá de trás gravadas que em 10 minutos você tira. E no livro, Lourdinha, eu percebo que você fala também sobre a técnica mnemônica, que seria fazer essa relação de conhecimentos. Você usar recursos, brincadeiras, porque essa história de estudar é muito sério. Tira isso, gente. Estudar pode ser uma grande, imensa e deliciosa brincadeira. É verdade. Você guardar as coisas, se divertindo, rindo demais da conta, porque você vai ver que você olhando para a sua direita, você vai pensar em coisas que você jamais imaginaria. Agora, você fez essa brincadeira, esse treinamento aqui comigo, e que foi bem legal. As pessoas que estão nos assistindo em casa podem treinar também para fazer essas associações e melhorarem suas capacidades aí de armazenamento, de memorização. Agora, as crianças, elas têm uma forma de memorizar, de aprender, diferente dos adultos. Como funciona no caso das crianças? Porque as brincadeiras, elas são bem lúdicas. Sim. Por que é que hoje, né, com tantas metodologias que foram criadas, se faz muita brincadeira, leva-se a criança para manusear coisas? Porque a criança, da hora que nasce até mais ou menos 6, 7 anos de idade, ela é extremamente sinestésica. Então, tudo aquilo que a criança faz, manuseando, pegando, cheirando, sentindo o gosto, por isso que o abraço, o beijo, o aconchego. É tudo uma descoberta. Assim como um tapa, uma surra, pode significar um trauma para a criança, aprender usando, manuseando, fazendo brincadeira é muito mais fácil. Então, a criança, até 6, 7 anos de idade, como ela é muito sinestésica, hoje se faz muita prática, né, de levar a criança no jardim e pega a formiguinha e vamos ver lá no... Então, isto faz com que ela utilize bem esse período dela. E isso que você está falando, realmente, eu sou uma testemunha, uma prova disso, porque eu tenho uma filha, tenho 2 filhas, inclusive, a mais nova, a caçula, tem 1 ano. E quando eu chego em casa, normalmente ela escuta a minha voz, ela já fica procurando, escuta a minha voz e sorri para mim. Com 1 aninho, com alguns meses de idade, ela já demonstrava esse reconhecimento auditivo, é a memória auditiva. É que você pega ela no colo. Exatamente. Não é? Pega ela no colo, você fala com ela. O tom da voz é gravado, né? Que a criança fica procurando de onde está vindo. Dos 6, 7 anos até os 12, 13, a gente amadurece o canal visual. Então, é onde o jovem passa a prestar mais atenção em detalhes, arruma as coisas, fica mais tempo na frente do espelho, se ajeitando. Depois dos 13 até os 16, 17, a gente vai amadurecendo o canal auditivo. Então, é muito comum quem tem filho adolescente fala, nossa, meu filho está tão diferente. Como é que foi na escola? E aí? Gostou da aula ou não? Aham. Você vai lá amanhã? Opa! E por que os adolescentes têm esse comportamento meio monossilábicos? Isso, porque ele está desenvolvendo o auditivo e ele se liga mais nos resumos das coisas e nos finalmente.
O auditivo, por exemplo, você pega um empresário mais auditivo e você vai fazer uma proposta de um projeto para ele. Você começa a expor o projeto e ele fala, tá, e no final, quanto vai dar de juro? Quantos por cento nós vamos ganhar a mais? Ele quer saber os finalmente. Então, quando o jovem está desenvolvendo o auditivo, ele quer resumir tudo, é monossilábico, entendeu? Então, à medida em que a gente vai crescendo mais, a gente vai se situando mais com um canal, menos com o outro. Às vezes por conta das pessoas de casa, às vezes pelas experiências que tem. E é isso que a gente não deve fazer, gente. É treinar os 3 canais sempre, a vida inteira. Agora, Lourdinha, atividades como prática de esportes, música, dança, teatro, ajudam a melhorar a capacidade de memorizar? Muito. Principalmente, por exemplo, as pessoas que têm um auditivo mais aguçado e que se sentem desengonçados para dançar, que não leva jeito. Você está treinando o teu sinestésico, a hora que você vai, paga aqueles micos, né, de fazer o passo errado. Mas com a prática, a repetição espaçada, você acaba desenvolvendo mais o teu sinestésico. Assim como a pessoa que é mais visual vai aprender a falar, a ler, resumir e entregar. Conforme a pessoa que a gente se comunica, a gente entrega para ela aquilo que ela quer. Eu não sabia disso. E eu tinha um presidente da empresa que eu trabalhava, eu era gerente lá, e eu não conhecia a PNL ainda, e depois eu fiquei sabendo que eu era extremamente sinestésica e ele extremamente auditivo. Ele me dizia, Lourdinha, faz um projeto para mim, para o nosso recrutamento, e me apresenta. Falei, tá bom. 1 mês trabalhando em cima do projeto. Terminei o projeto dessa grossura, a pasta. E vou para a sala dele para poder mostrar para ele o projeto. Quando eu chego na sala dele com aquele calhamaço, ele olhou, ele falou, o que é isso? Eu falei, eu quero falar 1 minuto com você, que eu quero te apresentar o projeto. O quê? Você vai querer ler tudo isso aí para mim? Você bebeu. Você está doida? De jeito nenhum. Eu falei, não, mas é o projeto que você me pediu que está pronto. Que projeto? O projeto que você me pediu o mês passado. Putz, eu abortei esse projeto, esqueci de te avisar. A hora que eu saí da sala dele, eu chorava. Ele me odeia, ele não gosta de mim. Não é nada disso. Eu ia falar com um cara auditivo, eu tenho que falar a linguagem dele. Eu tinha que começar pelo fim. Resumidamente, você quer ganhar 100% do que você está atuando hoje? Do que você está fazendo hoje? Quer? Ótimo, vou te mostrar. Então, primeiro eu lanço aquilo que interessa para ele, que ele é mais auditivo. Então, quando você aprende a identificar as pessoas por aí, não tem mais tempo ruim. E isso já melhora bastante a comunicação. Com certeza. E a questão do relacionamento, seja no ambiente de trabalho e até mesmo um relacionamento familiar. Lourdinha, foi um prazer enorme conversar com você. Espera aí, você tem que se lembrar que amanhã você tem que vir fazer o programa. Eu lembro. Que você vai na academia, que você vai no restaurante, comer aquele churrascão da mãe, vai do cabeleireiro cortar o seu cabelo e vai ensinar para o dragão lá o que você está lendo agora. Vou ensinar sobre um livro. Com certeza. Lourdinha, foi um prazer enorme recebê-la aqui no programa Cultura e Saber, falando sobre este tema tão importante. E se você pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo sobre memória, qual seria essa dica? Para a gente fechar aqui o programa de hoje, que passou assim tão rápido, foi um assunto tão formidável. E qual seria a sua dica para quem está nos assistindo? Olha, lembra disso. Você tem memória. Você tem muito espaço para guardar as coisas. Só precisa aprender um pouquinho sobre como ela funciona. Use as 3 memórias para que você tenha a lembrança de qualquer coisa, de uma leitura, de um texto, de um fato, à sua mão a hora que você precisar. Você vai se impressionar e com certeza vai impressionar muita gente.
E leia também o livro Treine Sua Memória em Apenas 7 Dias, da Eu professora Lurdinha Machado. Eu posso dizer o meu site? Claro, fica à vontade, pode divulgar o seu site, o seu contato. professoralurdinhamachado.com.br. Venha lá e eu vou fazer uma palestra. professoralurdinhamachado.com.br. Isso. E eu vou fazer uma palestra em breve, aqui em São Paulo eu vou fazer, ao vivo, né? Quem estiver em São Paulo pode vir. Mas vai poder assistir também online. Quem E tem Instagram também, para que as pessoas possam te achar, possam conversar com a senhora? O Instagram? Tem, Lurdinha Machado. Lurdinha Machado. Lurdinha Machado. Tá bom, então. Tá Lurdinha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Volte outras vezes, compartilhando conhecimento com a gente. Será um prazer. Tá bom, então. E esse foi mais um programa Cultura e Saber. Agradecendo a você. A gente finaliza o programa agradecendo a você pelo carinho e pela audiência. Um forte abraço e até o próximo programa.